Graça e paz, para quem não me conhece, me chamo Vitor Bueno. Hoje estaremos falando acerca do jejum. Hoje estaremos falando dessa ferramenta que nós cristãos deve estar praticando, deve estar fazendo e realizando nas nossas vidas. E hoje vamos estar tratando acerca do jejum, do seu propósito, da finalidade do jejum na vida cristã, para que serve. E hoje, primeiro aqui, o ponto de partida que a gente vai começar a iniciar é em Marcos capítulo de número 9. Marcos capítulo de número 9. O versículo de número 17 está escrito assim: E um da multidão respondeu, disse-lhe: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito imundo. Este, onde quer que o apanha, ou seja, onde quer que Satanás vem no corpo dele, despedaça-o. Ele espuma e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Então aqui está tratando até mesmo dos discípulos, como o jejum. Hoje a gente vai falar do jejum, que hoje vocês estão aí. Eu creio que os irmãos estão aqui para aprender. Se está para aprender, passa a ser discípulo. E o que Jesus me ensinou através da palavra, vai te ensinar também. Veja bem, o pai ali fala com Cristo: olha, este meu filho, né, aqui, se a gente vê aqui na epígrafe, está escrito o jovem lunático. O jovem lunático, desde criança, ele era oprimido pelas legiões, ele era escravizado por Satanás. E ele chega a Jesus e ele fala: olha, meu filho ele espuma, meu filho ele range os dentes, né? O espírito maligno toma. Ele falou: olha, os seus discípulos não conseguiram. Então veja bem, ele falou que os discípulos, aquele que acompanhava Cristo, aqueles que estavam com Cristo, nas horas ali em particular, ouvia, Jesus instruía, aonde Jesus ia fazer a obra e aconteciam os sinais, os prodígios e as maravilhas, os discípulos estavam presentes. Os discípulos estavam aprendendo, olhando ali, eles estavam aprendendo. Jesus foi um dos maiores professores que ensinou, um dos maiores profetas, um dos maiores pregadores, foi Jesus Cristo. E aqui nós vemos que ele fala: olha, seus discípulos não conseguiram expulsar. E qual que é a dificuldade hoje dos homens de Deus, das mulheres de Deus hoje? É que não estão conseguindo expulsar, ou seja, não entenderam qual que é a finalidade do jejum. O jejum não é para você fazer para emagrecer. O jejum você não faz para poder pedir coisas terrenas. O jejum você se faz para ter uma separação com Deus, uma santificação com Deus, para mortificar os desejos da tua carne, para que o seu espírito possa ser revestido. Se nós analisar aqui, é uma história. Você está entendendo? É uma história aqui, o livro de Marcos capítulo 9, versículo 17 diante. Se nós analisar, Jesus, ele responde, né, no verso de número 19, e fala para o povo ali que está ali com seus discípulos: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Olha para você ver o que Jesus fala para nós: até quando, ó povo incrédulo, até quando, né, vão sofrer desse jeito? Por quê? Porque o povo não está conseguindo compreender o propósito, o povo não está conseguindo entender ali a finalidade do jejum, estão sofrendo, os demônios estão batendo nos homens, nas mulheres de Deus, os demônios estão fazendo arruaça. E muitas das vezes não tem ninguém ali com autoridade, não tem ninguém na posição. E hoje nós vamos aprender. Aqui a Bíblia vai dizer que ele clama ao Senhor. Eu quero aqui colocar algo bem interessante, aqui que você venha meditar comigo, versículo de número 23. E Jesus disse àquele homem, ao pai do menino: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Presta atenção. Por quê? Porque o pai pediu a cura ao filho. O pai pediu que Jesus o expulsasse, então ele acreditava. E vemos aqui um ponto significativo, que sem fé é impossível de agradar a Deus. E muitas das vezes não recebemos o milagre, não recebemos a cura, porque não acreditamos. E aí, no versículo aqui abaixo, o 24, o pai, ele em lágrimas, né, ele clama dizendo: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E muitas das vezes nós não pedimos a Deus: Senhor, ajuda a minha incredulidade, Senhor, me transforma, não me deixa viver de uma forma incrédula, fria desse jeito.
eu quero ser quente. Você está entendendo? Muitas das vezes queremos seguir a Cristo, mas ficar gelado. Ou muitas das vezes estamos tão quentes e muitas das vezes ficamos mornos. E a Bíblia diz que os mornos o Senhor há de vomitar. Mas vamos lá. A gente analisar aqui, ele acredita, ele crê na libertação. E por quê? Porque Jesus, ele não era igual às pessoas em sua volta, igual aos fariseus, não. Jesus, ele jejuava, Jesus, ele se separava, Jesus, ele vivia em separação, ele subia no monte orar, Jesus, ele se separava, Jesus tinha sua intimidade com o Pai. Jesus, quando ele tinha suas intimidades, ele não ficava mostrando para as pessoas que ele tinha intimidade. Jesus, quando ele se separava, ele não ficava ali, vamos dizer, naquele tempo não tinha telefone, mas vamos dizer, ele não ficava ali falando, olha, hoje eu jejuei, hoje eu me separei, hoje eu tô assim, igual os fariseus faziam, né? Os fariseus se achavam porque ele se gabava melhor porque jejuava 2 vezes na semana, não era adúltero, né? Fazia uma vida ali, vamos dizer, reta. Mas uma das coisas ali que trouxe a queda deles foi o orgulho e a soberba. A sua religiosidade. Mas veja bem, vamos lá, Jesus expulsa aquele demônio, Jesus dá uma ordem para ele, e aí o que acontece? Aquele espírito maligno sai da vida do jovem. E quando sai da vida do jovem, ele fica caído no chão, ele fica ali apagado, a multidão fica assustada, pensando que o jovem tinha morrido. Jesus vai, pega na mão dele, ele levanta. E o que acontece? O jovem ele tá são, o jovem ele tá bem. Aí o que acontece aqui? Se a gente analisar no versículo de número 28 de Marcos 9, Jesus em particular, os discípulos o interroga e pergunta... E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? Fizeram uma pergunta, Jesus respondeu e disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Então presta atenção aqui, as legiões que tá na vida das pessoas hoje, que muitas vezes você pena, você tá ali, manifesta demônio na casa de oração e você não consegue expulsar. Eu quero que você entenda que não vai sair com óleo ungido. Eu quero que você entenda que não vai sair com um copo d'água orado. Eu quero que você analise comigo que não é você levando ali um martelinho da justiça que as igrejas hoje inventa, a vassoura para descapitalizar os demônios da tua casa. Não é também a rosa vermelha que eles apresentam na igreja, coloca na sua casa e os demônios vai tudo lá, a inveja vai tudo lá. Não. Os demônios não saem com coisa alguma se não for com jejum e oração. Então, um dos pontos principais para o cristão, para poder até mesmo trabalhar na área da libertação, é jejum e oração. Caso ao contrário, Satanás ele não sai, espíritos malignos não saem, eles não vão estar obedecendo, sabe por quê? Porque quem não jejua anda na carnalidade, quem anda na carne não pode agradar a Deus, quem anda na carne não anda no espírito, quem anda na carne não tem comunhão com o Pai, só pensa pensamentos maliciosos, pensamentos que não agradam a Deus, e quando jejuamos, mortificamos o membro do nosso corpo. Então, quando mortificamos os membros do nosso corpo, ali vamos passar a andar em espírito, porque quando paramos se ausentamos do alimento físico, da água, que o jejum é esse, não é esse jejum que você só para de comer e fica bebendo água e comendo, isso não é jejum, comendo fruta, não. E não vem com essa de jejum de Daniel, que Daniel não fez jejum quando ele estava ali perante o rei Nabucodonosor. Ele fez um propósito, aquilo não foi jejum, tá, meus irmãos? Não foi jejum, aquilo foi um propósito que ele fez. Jejum você não come e não bebe. Então, se nós analisar, eles interrogaram a Cristo. E muitas das vezes os discípulos, vocês aí, estão se perguntando como trabalhar, como expulsar o mal, como se fortalecer. E o jejum, ele fortalece o nosso espírito. O jejum, ele faz a gente tomar decisões certas. Por isso que muitas das vezes, para a gente até mesmo tomar alguma atitude, a gente não pode tomar precipitadamente. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar. O jejum deixa a gente ali sóbrio, meu irmão. O jejum faz a gente ficar ali, como que eu posso dizer, bem sensível e ouvir a voz do Senhor. Você está entendendo? O jejum traz o equilíbrio no homem, porque quando andamos em carnes, andamos na emoção da nossa carne, dando risada, curtindo, andando de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito. Mas eu quero que você entenda que o jejum é esses propósitos: fortalecer o espírito, mortificar o membro do corpo. Então abre comigo também Colossenses capítulo 3, verso de número 5. Mortificai
pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscências, a avareza, que é idolatria. Então presta atenção, eu sei que no contexto Paulo está falando acerca do nascimento, que se já ressuscitamos com Cristo, né? Buscar as coisas que são do alto, não as coisas que são da terra, mas ali está falando mortificai os membros do vosso corpo. Então quando nós jejuamos, estamos mortificando os membros do nosso corpo, porque o nosso corpo quer prostituição, o nosso corpo quer viver em bebedeira, o nosso corpo quer viver em glutonaria, você está entendendo? A nossa matéria quer as coisas momentâneas, e quando nós jejuamos, estamos se separando a Deus. Quando estamos jejuando, estamos fortificando o nosso espírito. Como assim, o evangelista? Se você analisar, observar comigo e abrir no livro de Gálatas, se você abrir comigo em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 17. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 17, está escrito: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais aquilo que quereis. Então entenda, a carne sempre vai querer ir ao contrário à vontade do Espírito. O Espírito quer que a gente leia, o Espírito quer que nós santifica, o Espírito quer que andamos em novidade de vida, só que a carne quer viver nos desejos, a carne quer viver em deleites, a carne quer a prostituição. Então por isso que muitas das vezes as pessoas querem expulsar demônio, mas vivem na carnalidade, vivem fazendo o que quer, você está entendendo? Por isso que os demônios hoje batem na cara, chuta e ninguém faz nada, porque você não vê ninguém mais que está ali na posição, você não vê mais pessoas que estão ali voluntariamente na espera que o Senhor use da vida dele. Não tem pessoas mais voluntárias, hoje as pessoas estão vivendo uma vida relaxada. Então o jejum, ele fortalece o nosso espírito. O jejum nos ajuda a ter uma conexão com o Pai, você está entendendo? Só que a carne não, a carne nos afasta do Pai, a carne nos tira da presença de Deus, a carne faz a gente ter uma visão terrena, mas o Espírito faz ter uma visão celestial. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Então por isso que muitas das vezes as pessoas também não têm experiências com Deus, porque não jejuam, porque não se separam, porque não leem a Bíblia. Isso tem que ser cotidianamente, isso tem que ser rotina na nossa vida, jejuar, orar e ler a Bíblia. Porque hoje é tão fácil a gente pegar um telefone, a gente fica no telefone horas e horas, mas quando é para jejuar, ler a Bíblia, a gente fica meia hora e olha lá 5 minutos. Vem comigo no livro de Mateus. Vem comigo no livro de Mateus, que a gente agora vai falar acerca do jejum, onde Jesus estava passando ali as suas tentações, aonde o Espírito Santo vem em Cristo e o conduz ao deserto. E ali Jesus ele passa a jejuar 40 dias e 40 noites. Diz o texto que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para ser provado. E um dos pontos interessantes, que quando a gente está em jejum, quando a gente está em separação, Satanás ele vai tentar nós na onde? No desejo. Satanás ele chega a Jesus e fala: olha, se tu é o Filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Então vemos que quando estamos jejuando, Satanás ele quer que a gente quebra o propósito, Satanás quer que a gente desobedeça, e a Bíblia diz que aquele que quebra ali o propósito, que Jesus não recebe, lá em Provérbios vai dizer que aquele que quebra o jejum é um sacrifício de tolo, aquele que quebra o jejum, aquele que faz um propósito com Deus e quebra. Se você faz um jejum com o Senhor e quebra, é um propósito de tolo. Você está entendendo? Então analisa comigo. Satanás tentou Jesus na onde? Na carne. Muitas das vezes tem crente aí que quando dá meio-dia, ele abre o jejum às 7, meio-dia, estrala o bife, estrala ali o porquinho, tá ali entregando o jejum. Aí é fácil e também é enganado. Mas o jejum tem que ser levado de uma maneira reta, de uma maneira séria, não de brincadeira, irmãos. Veja bem, Satanás tentou Jesus aonde? Nos desejos da carne.
Satanás tentou Jesus aonde? Nas desobediências, e muitas das vezes desobedecemos, muitas das vezes fazemos coisas que não agrada a Deus em meio ao jejum, estamos desobedientes, estamos quebrando os propósitos. Satanás tentou Jesus ali nos seus desejos, então presta atenção, você tem que estar vigilante. Satanás, ele veio para tentar nos tirar dos propósitos de Deus, para fazer a gente transgredir, quebrar propósito, e quando quebramos propósito é sacrifício de tolo. Então eu estou tratando aqui de um texto riquíssimo em informações. Você está entendendo? Devemos andar em espírito. Quando jejuamos, oramos, andamos em espírito. Você está entendendo? Para você poder entender, a Bíblia vai dizer aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 6, porque a inclinação da carne é morta, mas a inclinação do Espírito é vida. Verso de número 8, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então você tem que analisar, meu irmão, se você está andando segundo a carne. Se você está andando segundo os desejos da tua carne, tu tem que andar segundo o Espírito de Deus. Tu tem que ser sujeito ao Espírito de Deus. Porque se você se sujeitar à carne, você não agrada a Deus. E muitas das vezes queremos fazer a obra de Deus, mas andando em carnalidades. Isso não agrada a Deus. Meus irmãos, ouça o que foi dito, medita na palavra. Casta de demônios só sai com jejum e oração. Não sai ali com óleo, não sai com a vara de Arão, com o cajado de Moisés, não sai com a capa de Paulo, não sai com a sandália de Moisés. Você está entendendo? Então veja bem, não sai com água, não sai com rosa. Você tem que estar em comunhão com o Espírito de Deus. Tu tem que se separar para o Senhor, senão você não vai conseguir. Muitas das vezes queremos seguir a Deus, não queremos jejuar, e vamos acabar a ser vencido pela carnalidade, pela fraqueza espiritual. Você está entendendo? Então devemos andar em novidade de vida. Meus irmãos, deixa seu comentário agora, após esse vídeo acabar. Deixa teu comentário, deixa teu like, compartilha para que mais almas venham a ser alcançadas e que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a todos. Jejum, não se come e não se bebe. Paz.